Vamos dar início ao nosso seminário, da disciplina Seminário Temático Interdisciplinar 6, Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação Inclusiva. O tema do nosso seminário é as redes sociais promovendo a comunicação da pessoa surda. Até que ponto isso inclui ou exclui? Parte introdutória: possibilidades para a educação inclusiva. Um pouco da história. Voltando os olhares para a história, percebe-se o avanço pela qual passa a educação de forma geral. Tivemos tempos de castigos, de reprodução de modelos, tempos menos repressor, como a era das criações e autonomia nas produções. Para a educação inclusiva não é diferente. Não é mais permitido alojar crianças e adolescentes em espaço como se fossem objetos, sem um cuidado e uma escuta clínica pedagógica. A criança com deficiência tem os mesmos direitos das ditas neurotípicas, direito a ambientes escolar adaptados, com profissionais preparados e materiais pedagógicos adequados. Outro aspecto que precisa ser refletido é a questão de algumas escolas recusarem alunos com deficiências em seus grupos, alegando despreparo para acolhê-las. É direito do educando com deficiência os espaços escolares regulares e adaptados. É de fato inadmissível que em pleno século XXI, na era dita digital, ainda ter que enfrentar dificuldade do tipo, sobretudo para alunos surdo e mudo, que em sua deficiência engloba todos os sentidos, que comanda a gestão das relações intra e interpessoal. Há uma urgência por cidadania e dignidade dessas pessoas. Desde a década de 70 até a presente década, que os representantes das pessoas com deficiência lutam por dignidade e acesso aos espaços neurotípicos. Existe um movimento que é crescente e que fez e faz surgir institutos específicos para cuidar dessas pessoas, como o Instituto Pestalozzi, a APAE, o IBC, que é o Instituto para Surdos e Mudos, ativo desde o ano de 1857. Os institutos para autista, exemplo do CREATEA. Contudo, com todos esses avanços, com todo o surgimento dessas instituições, ainda estamos longe da educação inclusiva ideal. TICs na comunicação de pessoas surdas. Olá, então como minhas colegas falaram anteriormente, as TICs podem ser uma aliada poderosa na comunicação das pessoas surdas, pois as novas tecnologias trazem ferramentas que constroem uma ponte de novos meios de comunicação. As inovações de alguns aplicativos fazem com que as pessoas portadoras de deficiência auditiva potencializem sua comunicação e informação. Pensando que uma pessoa surda, né, ao adentrar, né, um aplicativo igual ao YouTube, ela tem a possibilidade, né, de assistir a videoaula com um professor de Libras, né, ou instrutor, explicando aquele assunto contido no vídeo, naquela videoaula, possibilitando a compreensão da pessoa surda, estimulando assim o processo de aprendizagem, né, do aluno e não deixando de lado, né, ou para trás nesse processo de aprendizagem a pessoa com a deficiência auditiva. Cabe ao educador incorporar os conteúdos usados com as TICs como recurso de inclusão em uma aprendizagem ampla. O smartphone, incorporado às TICs de comunicação como o WhatsApp, estimula a socialização de troca de mensagens e conteúdos de pesquisa escolar. As novas tecnologias, elas são uma alternativa de inserção na sociedade
e na obtenção de uma comunicação inclusiva para todos os alunos surdos. A comunicação e o processo de letramento do sujeito surdo. Por um longo período, o surdo foi considerado um sujeito sub-humano, por não se enquadrarem nos ideais de perfeição exigidos pela sociedade. Mas, com o passar dos séculos, foram desenvolvidos conhecimentos e técnicas para facilitar a aprendizagem linguística. Com isso, foram utilizados recursos visuais, fotografias, desenhos e, por fim, a língua de sinais, possibilitando ao sujeito surdo condições de vida idênticas a todos, integrando-o na comunidade. Foi criada uma pedagogia diferenciada a atender às especificidades da educação institucionalizada, garantindo a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Deficiente e a Política Nacional de Educação Especial reafirmaram o compromisso das ações governamentais referente à educação especial, como parte fundamental e integrante da educação geral e da rede regular de ensino, assim como a Declaração de Salamanca de 1994, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos e decretos legalizaram os feitos em prol da acessibilidade do deficiente auditivo. Deste modo, a escola passou a se adaptar a fim de corresponder às necessidades especiais dos alunos. Em 2002, através da Lei nº 10.436, a língua de sinais passou a ser oficial, formalizando-se através da Língua Brasileira de Sinais, que é Libras. Contudo, nesse processo de apropriação da leitura e da escrita, atualmente muitos surdos são considerados iletrados funcionais, por não dominarem a língua portuguesa em sua forma escrita, já que muitas vezes a língua é exposta através da sonoridade e fica difícil para o mesmo entender as nuances que a mesma apresenta. Ademais, muitos não têm acesso à língua de sinais, por diversos motivos, de isolamento social ou por estarem inclusos em escolas que não apresentam esse suporte. Consequentemente, são prejudicados tanto no aspecto psicológico quanto nos educacionais e sociais. Dessarte, uma grande parcela de surdos entende a língua observando os lábios e gestos próprios das pessoas, pois diversos professores de escolas desconhecem o sujeito surdo como indivíduo e as consequências da surdez, não estando capacitados para lecionar, conhecida como prática bimodal, sendo prejudicial e ineficiente, vez que operam sem a gramática da língua de sinais, dificultando o processo de inclusão, fazendo-se necessário uma sistematização da língua mais eficiente, com o propósito de garantir a efetividade de aprendizagem, comunicação e letramento deste. As tecnologias de informação e comunicação como ponte de inclusão da pessoa surda. Estima-se que no Brasil há 10,7 milhões de surdos. De acordo com dados do Censo Escolar de 2016, na educação básica brasileira, há 21.987 estudantes surdos, 32.121 com deficiência auditiva e 328 alunos com surdo-cegueira. Relação entre pessoas surdas e mídias. Antes da internet, a inclusão da pessoa surda era muito mais difícil. Qual era o contexto? Família ouvinte que não sabia Libras, muitas dúvidas sobre determinados assuntos que não eram elucidadas, e cidades do interior do país sem opção de escola bilíngue. Com o desenvolvimento das TICs e da internet, novas possibilidades surgiram, não só para a comunidade ouvinte, como também para as pessoas surdas.
Equipamentos eletrônicos como computadores, notebooks, smartphones, tablets, etc. As redes sociais e os seus grupos, os sites e os aplicativos causaram uma verdadeira transformação no dia a dia dos surdos. As TICs e a autoria e o protagonismo dos surdos. Antes de falar sobre essa temática, vou falar um pouco sobre a situação dos surdos em nosso país. Para o surdo, a vida em uma sociedade de ouvintes oferece alguns obstáculos. Aqui no nosso país, para as pessoas que não são surdas, o português é a primeira língua. Já os surdos têm a língua brasileira de sinais, Libras, como a sua primeira língua. Então, a Libras deve ser o quê? Deve ser a língua materna dos surdos. Apesar disso, muitas crianças surdas ainda chegam nas escolas da educação básica sem saber a sua própria língua e precisam aprender, ao mesmo tempo, a Libras, sua língua materna, sua língua de comunicação que é gestual e visual, e o português, sua segunda língua para leitura e escrita. Por conta disso, é muito comum que os estudantes surdos concluam seus estudos na educação básica um pouco depois, quando comparados com os estudantes não surdos. Mesmo com essas dificuldades, podemos perceber que as TICs, de fato, estão promovendo a autonomia e o protagonismo dos surdos na relação com a comunidade ouvinte. Vejamos alguns exemplos. HandTalk. Desenvolvida há 7 anos por jovens alagoanos, essa plataforma traduz simultaneamente conteúdos em português para a língua brasileira de sinais. Como concorrente do HandTalk, temos o ProDef, também desenvolvido por brasileiros, mas dessa vez de Pernambuco. WhatsApp. Nesse popular aplicativo de trocas de mensagens, é muito comum que os surdos se comuniquem por videochamadas e, mais recentemente, por videoconferências. Viável Brasil. É um tipo de CIV, de serviço de intermediação por vídeo de Libras e envio oral para pessoas ouvintes. É um equipamento de videofone tipo VPED. Como é que ele funciona? O surdo digita o número desejado para falar com o ouvinte, aguarda a chamada do intérprete de Libras, inicia a comunicação em Libras do surdo para o intérprete e o intérprete traduz em via oral para a pessoa ouvinte o que o surdo quer comunicar. E o surdo recebe todas as informações sobre a conversa em Libras. É um serviço pago, há vários tipos de plano, e por ser pago, ele não é acessível a todos. Facebook. Nessa popular rede social, podemos encontrar muitos grupos criados por surdos para a troca de mensagens, interação, para suporte emocional. Eu encontrei no Facebook um grupo chamado Reflexão de Vida em Libras e achei muito interessante, porque foi um grupo que surgiu com outro objetivo, com o objetivo de promover relacionamentos amorosos entre surdos do Brasil e também de outros países, porque o grupo não é fechado, ele é formado por membros tanto brasileiros como de outros países também. Com o passar do tempo, o objetivo do grupo mudou e eles começaram a traduzir vídeos sobre notícias que são veiculadas nas outras mídias, mas que não possuíam a tradução em Libras,
Então, eles passaram a fazer essas traduções e a promover também reflexões e discussões sobre as temáticas tratadas nesses vídeos que eles traduzem. Uma outra plataforma onde podemos perceber o protagonismo dos surdos é YouTube. Nós podemos encontrar muitos canais com surdos como criadores de conteúdos exclusivamente em Libras. Mais recentemente, eu encontrei na TV Brasil o Repórter Visual, que é o telejornal para surdos e com o conteúdo feito exclusivamente em Libras. Concluindo o que já foi exposto pelos colegas nos vídeos anteriores, no que tange a nossa temática, a saber, as redes sociais promovendo a educação das pessoas surdas, ficou claro que as tecnologias na educação inclusiva, devido à mesma ter passado por importantes mudanças conceituais no que confere ao ensino e à aprendizagem, esta acaba por pensar em meios de inclusão com vistas à garantia e à inserção escolar de ordem genérica. Com isso, as tecnologias na educação trouxeram mudanças conceptivas de ensino. No caso de crianças com deficiências afins que têm dificuldades limitantes na interação, impeditivas no desenvolvimento de suas potencialidades em aprender, necessitam de meios de inclusão que abranjam suas singularidades, o qual demanda o uso correto das tecnologias aliado na inclusão, facilitando assim o estímulo, o acesso aos conteúdos de aprendizagem. Apesar de tudo, é sabido que formar o sujeito como um todo não é papel apenas da tecnologia. Todavia, a forma como essa será aplicada. Especificamente para pessoas surdas, as TICs promoveram inovações como aplicativos que potencializam sua comunicação e informação por meio de videoaula com instrutor de Libras. Além dos aplicativos, os surdos contam com o auxílio de outros mecanismos de tecnologia, como smartphone, WhatsApp, Instagram, que estimulam a socialização. Quanto à comunicação e o processo de letramento do sujeito surdo, no que se refere ao letramento, por muito tempo, o surdo foi considerado um desajustado social, quase que invisível, marginalizados pela falta da capacidade comunicativa. Entretanto, esse quadro mudou com o surgimento de técnicas de aprendizagem e línguas de sinais, e com exceção da pedagogia proposta para atender às especificidades da educação institucionalizada, garantindo a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Política Nacional de Educação Especial vieram para reafirmar o compromisso das ações governamentais referente à educação especial como parte fundamental e integrante da educação geral e da rede regular de ensino, bem como a Declaração de Salamanca de 94, a Conferência Mundial de Educação para Todos em 90 e os decretos legalizaram os feitos em prol da acessibilidade do deficiente auditivo. Assim, a escola passou a adaptar-se a atender às necessidades desse público e, em 2002, através da Lei nº 10.436, a língua de sinais passou a ser oficial, apesar de muitos surdos considerados iletrados funcionais, por não dominarem a língua portuguesa em sua forma escrita. Foi exposto também nessa temática que os suportes e as novas linguagens comunicativas, como a televisão, o vídeo, os celulares e o correio eletrônico trazido pelas TICs, diversificou a lógica comunicativa dos surdos, fazendo-os apropriar-se da escrita. A inclusão tecnológica trazida pelas TICs na sociedade ratifica a necessidade de um ambiente inclusivo, principalmente com o surgimento das comunidades virtuais, que mescla pessoas com ou sem deficiência, o que para o surdo é muito importante, esse contato com a diversidade, inclusive no trato com o uso da língua escrita. Logo, a língua de sinais e as TICs, instrumentos de estímulo e potencialização na comunicação democrática do surdo, o inclui no universo cultural da oralidade,
promovendo relações sociais estáveis. Em síntese, as tecnologias assistivas são tecnologias de apoio que agrupam dispositivos, técnicas, processos que podem prover assistência e reabilitação, além de melhorar a qualidade de vida não só de surdos, entretanto de pessoas com deficiências em geral.